Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o John Christie e o Timothy Evans. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje eu vou mencionar traição, aborto, estrangulamento, sufocamento e a morte de um bebê. Então se você tem gatilho com algum desses assuntos, por favor, tome cuidado. John Reginald Christie nasceu no dia 18 de abril de 1898 em Halifax, Yorkshire, na Inglaterra. O quinto de 7 filhos, e a infância dele foi normal, com exceção do pai dele, que era bem frio com os filhos, bem conservador e também trabalhava muito, ou seja, ele só aparecia em casa para aplicar disciplina às crianças e passava o resto do tempo trabalhando. A mãe dele era super protetora com todos os filhos e ela tratava todos como se fossem os seus anjos, os seus tesouros. Aos 8 anos de idade, John teve o seu primeiro contato com a morte, quando seu avô faleceu. E ao ver o seu avô no caixão, ele observou tudo com muito cuidado e ele se lembrava de todos os detalhes até a sua vida adulta, assim, ele lembra do sentimento de ver uma pessoa morta, sabe? E isso foi muito importante pra ele. Por ser o terceiro mais novo, os irmãos mais velhos pegavam bastante no pé do John e ele também sofreu um pouco de bullying na escola, mas nada muito sério. John também gostava de visitar cemitérios quando era bem jovem. Aos 15 anos, ele desistiu da escola e começou a trabalhar em um cinema para ajudar a família financeiramente. Também aos 15 anos, ele teve a sua primeira experiência sexual com uma garota, mas ele acabou falhando, se é que vocês me entendem. Ele não conseguiu fazer ali. E essa menina acabou contando isso pra todo mundo. Ele virou chacota por um tempo e isso também fez ele ter muita raiva de mulheres no geral, sabe? Só porque isso aconteceu, porque essa menina fez isso com ele. Aos 17 anos, ele foi pego roubando no cinema onde trabalhava e acabou sendo demitido. E quando souberam disso, os pais dele o expulsaram de casa. Aos 18 anos, ele serviu no exército na Primeira Guerra Mundial. Por conta de um ataque de gás mostarda, ele teve lesões bem intensas na garganta e nos olhos, então ele foi dispensado do exército. O John então voltou para a cidade de Halifax e começou a trabalhar no correio, onde ele se apaixonou por uma dama chamada Ethel. A Ethel já era conhecida do John de infância, mas agora adultos os dois se apaixonaram e se casaram em maio de 1920. Pouco tempo depois, o John foi pego roubando no seu trabalho de novo, então ele foi preso por isso, porque agora ele era adulto, né? Ele não era mais menor de 18, agora ele era adulto. Então ele foi preso. Isso continuou acontecendo várias vezes, e ele foi preso várias vezes por causa disso. A Ethel sempre ficava muito brava com ele e ela sumia por um tempo quando isso acontecia. Porque ele nunca passava muito tempo na prisão, sabe? Era tipo 2 dias, esse tipo de coisa. Então, quando ele ia pra prisão, ela ia ver a família, ela passava um tempo com os pais, porque ela não aguentava olhar na cara dele quando ele era preso. E quando isso acontecia, o John contratava garotas de programa e as levava pra casa. Eventualmente, a Ethel descobriu isso, é claro. Ela apareceu em casa e lá estava ele com uma outra mulher, então os dois se separaram. O John se mudou pra Londres e vida que segue, né? Não tem mais a Ethel e ele continuou fazendo as mesmas coisas que ele sempre fez, contratando garotas de programa, trabalhando em algum lugar e roubando coisas desse mesmo lugar. 9 anos depois, o John decidiu pedir perdão pra Ethel por carta e pediu pra ela voltar pra ele. Ela concordou, porque ela sentia falta dele, e foi morar em Londres. Os dois se mudaram para um apartamento no térreo de um prédio, onde agora eles tinham um quintal e um galpão só para eles, e eles gostavam muito daquele lugar, aparentemente. No ano de 1939, John mais uma vez serviu no exército na Segunda Guerra Mundial, só que dessa vez ele não foi em missão, porque ele já não tinha idade, então ele se tornou um policial do exército, pelo que eu entendi. E esse novo cargo deu a ele muita autoridade, muita autoconfiança, o que não foi bom. 4 anos depois, em um dia qualquer, a Ethel decidiu visitar a sua família mais uma vez. O John ainda era policial do exército e fez o que fazia de melhor, né? Ele vestiu o seu uniforme e foi até o lugar onde ele costumava encontrar garotas de programa. Ele contratou uma menina de 17 anos e a levou para casa com ele. Lá, ele a estrangulou e a matou
O John tentou esconder o corpo da menina debaixo das tábuas do piso do seu apartamento, mas não deu certo. Então, naquela noite, ele cavou uma cova no quintal e enterrou o corpo. E foi isso. Infelizmente, eu não sei o nome dessa menina. Eu não encontrei o nome de quase nenhuma das vítimas dele. Foi isso, ele enterrou ela no quintal. Em 1944, o John conseguiu um emprego em uma fábrica. Lá ele conheceu uma moça, uma colega de trabalho. Sim, ele ainda era casado, mas ele se interessou por essa moça. Então, numa noite qualquer, de novo, a Ethel saiu pra visitar a família, porque ela provavelmente não tinha um relacionamento nem um pouco bom com o John, né? Convenhamos, ela visitava muito a família, porque ela não queria estar lá com ele. Então, quando a Ethel saiu, o John chamou essa colega de trabalho pra jantar na casa dele. Não sabemos como, mas nessa noite ele fez ela inalar fumaça de carvão a ponto dela sufocar. Como ele fez isso? E como ele não sufocou junto? Como que ele fez pra ela inalar a fumaça do carvão e ele não inalou? Não sabemos. Enquanto ela estava desmaiada, John a estuprou e a estrangulou com uma meia calça. No ano de 1948, John conheceu Beryl e Timothy Evans, quando eles se mudaram para o mesmo prédio. Timothy Evans nasceu no dia 20 de novembro de 1924, no país de Gales. Ele tinha 2 irmãs e o seu pai abandonou a família pouco tempo após o seu nascimento. O Timothy tinha muitas dificuldades de aprendizado e isso atrasou muito a sua educação. Não só isso, ele também sofreu um acidente aos 8 anos de idade que o fez ter sérios problemas no pé direito. Ele passava muito tempo no hospital e isso também impediu que ele fosse às aulas. Então ele já era uma criança com muita dificuldade de aprendizado e ele não pôde ir às aulas porque ele passava muito tempo cuidando do seu pé no hospital. O pé ficava tipo inchado, infeccionado e esse tipo de coisa. Então ele perdeu muitas aulas. Ele se mudou para Londres com a família em 1935 e quando terminou a escola, ele ainda era analfabeto. Na época, quando chegava a idade de trabalhar, você ia trabalhar. Não importa se você sabe ler, assinar o seu nome, não importa. Chegou a idade de trabalhar, você vai trabalhar. E ele não sabia escrever o próprio nome. Ele foi trabalhar sem saber nada. Por vergonha, muitas vezes o Timothy contava mentiras sobre a sua vida só pra chamar a atenção. E ele também mudava o seu sotaque sem perceber. E muita gente acredita que isso fazia parte de alguma deficiência mental que ele tinha, mas ninguém entendia como ele fazia isso. Mas não parecia ser de propósito. Uma hora ele estava falando com o sotaque do país de Gales e aí, tipo, de repente ele mudava pro sotaque de Londres sem perceber mesmo. Era bem estranho. Ele também tentou trabalhar nas minas de carvão, mas não durou muito tempo lá por causa do seu pé machucado. E aí ele tentou roubar um carro uma vez, mas não deu certo, ele foi preso. Timothy se casou com Barry Susanna Thorley. O casal morou com a família dele até que ela ficou grávida. E então os dois foram morar em um apartamento alugado em cima do John Christie e sua esposa. E morar nesse apartamento só piorou o relacionamento dos dois, que já não era dos melhores. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham comida suficiente e agora ele tinha que cuidar de uma mulher grávida, né? No dia 10 de outubro de 1948, a filha deles, Geraldine, nasceu. Mas a chegada dessa menina só piorou ainda mais as brigas do casal, que se tornaram físicas. A Beryl se irritava principalmente com o fato do Timothy beber demais. Eles já não tinham dinheiro nem pra comida, nem pras contas que eles tinham que pagar, o aluguel que eles tinham que pagar. Eles tinham uma filha e agora ele saía pra beber no meio do dia, gastando dinheiro que eles não tinham. Os dois discutiam muito alto, todos os vizinhos ouviam, inclusive o John e a Ethel. Mas mesmo assim os dois fizeram amizade com o casal, provavelmente porque os dois também se odiavam, então vamos fazer amizade com aquele outro casal que também vive brigando. Em 1949, a Beryl engravidou novamente e os dois estavam aterrorizados. Eles não tinham como cuidar de outra criança, eles não tinham dinheiro para uma segunda criança. Então eles decidiram que a Beryl faria um aborto. Só que nessa época o aborto ainda era ilegal no Reino Unido. Então o John, por algum motivo, se ofereceu para fazer esse aborto. Acho que vocês já imaginam o que ele queria fazer. No dia 30 de novembro de 1949, Timothy Evans foi até uma delegacia no país de Gales comunicar que a sua esposa faleceu
em circunstâncias suspeitas. Ele disse que um homem deu para ele uma mistura que induzia o aborto e ela bebeu essa mistura e faleceu. Era mentira, né? Eu falei, ele inventava coisas às vezes quando ele não sabia qual era a verdadeira história. O Timothy disse que colocou o corpo da esposa em um bueiro fora da sua casa, em Londres, e deixou sua filha com alguém que cuidasse dela antes de voltar para o país de Gales. A polícia, claro, foi investigar isso e eles ficaram bem preocupados. Como assim, você colocou o corpo da sua esposa num bueiro? Mas o corpo da Beryl não foi encontrado no tal bueiro. Além disso, a tampa do bueiro era muito pesada. Uma pessoa sozinha não conseguia abrir aquele bueiro. Então, o policial disse, olha, você deve estar mentindo porque não tem ninguém lá no bueiro. Ele foi questionado mais uma vez e disse que um vizinho do casal, John Christie, se ofereceu para fazer um aborto na Beryl. E eles aceitaram. No dia 8 de novembro, ele foi trabalhar e a Beryl foi fazer esse aborto. E quando chegou em casa, foi informado que a esposa havia morrido durante a operação. O John Christie disse pro Timothy que o corpo dela estava no bueiro e que outro casal viria para cuidar da Geraldine, a filha dele, para que ele pudesse fugir, porque ele acreditava que seria preso por ter ajudado a esposa a fazer um aborto. O Timothy não era muito inteligente, então foi fácil pro John fazer ele acreditar que isso aconteceria, e eventualmente isso meio que aconteceu. O Timothy, quando o John ofereceu isso pro Timothy, ele disse que queria levar a sua filha na fuga, mas o John não permitiu e o corpo da Geraldine foi encontrado, junto com o da mãe, no quintal do prédio onde o John e o Timothy moravam. As duas foram estranguladas até a morte. Timothy foi questionado várias vezes. A polícia acreditava que ele era, sim, o assassino, por pura exaustão e confusão mental. Metade do tempo ele não sabia o que estava acontecendo. Ele confessou ter matado sua esposa e sua filha. Na verdade, os policiais ditaram a confissão para ele. Aos 25 anos de idade, preso, o Timothy fez um teste de QI. O resultado deu 65, ou seja, baixo. Com extremas dificuldades de aprendizado, não chega a ser uma pessoa com deficiência mental. O Timothy não entendia metade do que estava acontecendo com ele. Ele foi forçado a confessar, como eu disse, e ele também confessou mais uma vez perante o juiz. Ele continuou insistindo que foi o John quem matou a sua esposa e a sua filha, mas como ele foi obrigado a confessar, ele confessou. John Christie, na verdade, foi chamado para testemunhar contra o Timothy, e ele declarou na frente do juiz que nunca se ofereceu para fazer o aborto da moça. No dia 13 de janeiro de 1950, Timothy foi sentenciado à morte. Timothy Evans foi enforcado no dia 9 de março de 1950, por um crime que ele não cometeu. Depois da sentença do Timothy, a Ethel começou a perceber algo de diferente no seu marido. Ele estava bem estressado, com perda de memória, muito ansioso, sem motivo aparente. Em dezembro de 52, o casal estava bem mal. Os dois estavam discutindo muito. E na noite do dia 14 de dezembro, John estrangulou a esposa enquanto dormia. Ele arrancou algumas tábuas do piso da casa e escondeu o corpo da esposa debaixo das tábuas do piso. Quando alguém perguntava sobre a Ethel, né, onde é que ela tinha ido, por que ela sumiu, ele dizia que ela foi morar com a família, porque ela já visitava muita família mesmo, então ele dizia, foi morar com a família, a gente se separou. E ele também começou a escrever cartas pra família dela, explicando a sua ausência, né, já que ela visitava quase toda semana a família. O pessoal ficou preocupado com ela. Ele também vendeu o anel de noivado dela para conseguir dinheiro e eventualmente ele vendeu vários itens de valor da esposa ou só itens que estavam ali pela casa também para conseguir dinheiro porque ele estava desempregado. Ele também roubou todo o dinheiro da conta bancária dela. Com a casa toda para ele, o John continuou contratando garotas de programa e as matando. O John fez 8 vítimas no seu apartamento no total, incluindo a Beryl e a Geraldine. Em março de 1953, John foi morar em outro lugar e outra pessoa foi morar no apartamento dele. Um dia, essa pessoa estava tentando instalar um rádio na cozinha, quando descobriu uma porta secreta por trás de um papel de parede novo. Dentro desse espacinho na cozinha, essa portinha secreta, haviam 3 corpos. Essa pessoa, claro, chamou a polícia. Eventualmente, a Ethel também foi encontrada com mais 2
moças embaixo do chão da casa. E também eu ouvi dizer que haviam partes humanas em latas de tabaco nos armários do John, mas isso eu não sei se é fofoca ou não, foi só uma coisa que eu ouvi. John Christie foi preso e interrogado. Ele disse que todos aqueles assassinatos foram acidentais. Ele negou ter relações sexuais com qualquer uma daquelas garotas, principalmente as mais jovens, e ele confessou o assassinato da Beryl uma vez. A Beryl, da esposa do Timothy. Mesmo assim, ele se declarou inocente perante o juiz. John Christie foi considerado culpado e sentenciado à pena de morte. Ele foi enforcado no dia 15 de julho de 1953. Os últimos enforcamentos por pena de morte no Reino Unido ocorreram em 1964. Timothy Evans foi oficialmente inocentado em 1966 e o seu caso foi usado como um bom exemplo para a abolição da pena de morte no Reino Unido. Foi abolida oficialmente em 1969. E é isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Eu gostei de ter encontrado essas informações sobre a pena de morte, né? E a importância desse caso para a abolição da pena de morte no Reino Unido. Achei isso bem interessante. Me digam o que vocês acham. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, deixou o seu comentário. Muito obrigada se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada, Steneus, Isabel Galego e Daniela Pessoa por serem membros do meu canal. Um beijo pra vocês. Se você que tá assistindo gostaria de ser membro, clica no botãozinho aqui embaixo, onde você encontra muito conteúdo exclusivo só pra membros. E é isso, pessoal. Como sempre, as minhas redes sociais estão na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!